Olá! Hoje nós vamos ver, dentro da matemática financeira, taxa real de juros e taxa nominal de juros. Essas taxas são taxas normalmente com valores diferentes, ok? Uma taxa nominal de juros é aquela taxa que ela está escrita no contrato de uma aplicação financeira, aquela taxa oficial. Por outro lado, a taxa real de juros é a taxa que efetivamente vai dar o ganho numa determinada operação financeira, considerando os efeitos da inflação no período. Ok? Para a gente então entender taxa real de juros e a taxa nominal de juros, nós vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui então taxa real de juros vezes taxa nominal de juros. O investidor aplicou R$1.000 em um banco durante um ano, com remuneração de 10% ao ano. Essa é a taxa nominal, a taxa escrita no contrato, né? O que ele vai receber da instituição financeira após esse período de aplicação. Considerando-se uma taxa de inflação de 6% ao ano, qual foi a taxa real de juros ganha no período? Essa taxa real de juros é a taxa efetivamente ganha, né? É a taxa que considera o valor remunerado do capital, considerando o efeito inflacionário. Tá ok? Vamos fazer aqui então a resolução desse problema, identificando o que é a taxa real e o que é a taxa nominal. Primeiramente, vamos corrigir o capital. Ora, se durante um ano de aplicação houve uma inflação de 6% ao ano, esse capital deverá ser corrigido por 6%. Logo, esse capital, mais a correção com o capital inicial, vamos ter então 106% de correção. Logo, esse capital corrigido valerá, nesse período, R$1.060. Primeira etapa, nós corrigimos o capital com o índice, no caso aqui, de 6% da inflação. Na segunda etapa do nosso cálculo, nós vamos agora calcular quanto que efetivamente a instituição financeira vai pagar por esta aplicação. Como a instituição paga 10% ao ano, então esse capital será corrigido em 110%. Vai dar quanto agora? R$1.100. Então nós temos aqui o capital corrigido e o valor que a instituição vai remunerar o capital. R$1.100. Tá? Muitos poderiam pensar que a taxa real de juros seria simplesmente você pegar 10% menos 6% e seria 4%. Mas o cálculo não é assim. Vejamos então o cálculo correto. Nessa próxima etapa, vamos ver em reais quanto que efetivamente foi ganho nesse período de um ano. Ora, então 1.100 é o valor que foi remunerado, que a aplicação remunerou o capital investido. 1.060 foi o valor corrigido com os efeitos da inflação. Então o ganho real aqui foi o quê? R$40. Ok? Esses R$40, nós temos que ver quantos por cento é do capital corrigido. Aí sim nós vamos achar a taxa real. Bom, para você achar quantos por cento R$40 vale do capital corrigido, você tem várias maneiras de calcular porcentagem. Vou fazer aqui a mais elementar. Regra de 3. Ora, R$1.060 é meu 100%. Logo, R$40
X%. Então, você fazendo a multiplicação aqui cruzada, você teria aqui (40 vezes 100 sobre 1.060), que daria aproximadamente 3,77% ao ano. Esta é a taxa real de juros, tá? O ganho efetivamente nesse período, considerando o efeito da inflação. Uma outra maneira de você chegar a essa taxa real de juros, você poderia trabalhar sem utilizar o capital. É mais prático, inclusive, você ganha mais tempo. Através de uma fórmula. A minha taxa real será igual à taxa nominal, ou taxa aparente, que alguns autores chamam, mais 1 sobre aquela taxa da inflação, mais 1, menos 1, vezes 100. Essa aqui é a chamada fórmula de Fischer, que você já calcula a taxa real de juros. Colocando aqui os valores, né? Lembrando que numa fórmula de matemática financeira, toda vez que você coloca uma taxa percentual, você tem que colocar ela dividida por 100. Então a nossa taxa nominal era quanto? Era 10%. Dividido por 100 fica 0,1. Somando a 1 fica 1,1. Né? A taxa de inflação era 6%. Dividido por 100, a taxa ficaria 0,06. Somado a 1, nós temos então 1,06. Fazendo aqui essa divisão, menos 1, e multiplicando por 100, nós chegaríamos ao mesmo valor calculado anteriormente, aproximadamente 3,77% ao ano. Então, essa aqui é a maneira mais rápida e prática para você chegar à taxa real de juros. Taxa real é a taxa nominal ou a taxa aparente, né, que aparentemente foi ganho aqueles 10%, sobre a taxa inflacionária, menos 1 e sobre 100. Ok? Então, essa é a diferença entre a taxa real de juros e a taxa nominal de juros.